A nossa aula vai começar e desta vez vamos falar de prioridade de passagem. Artigo 38. O número 1 deste artigo diz-nos o seguinte: considera-se prioridade de passagem o direito que o condutor tem de passar em primeiro lugar. Portanto, é a definição do que é prioridade de passagem. Número 2 diz o seguinte: a prioridade de passagem permite aos condutores que dela gozem, uma vez tomadas as necessárias precauções, não modificar a sua velocidade ou direção e obriga a todos os outros a abrandar ou parar e, se necessário, recuar o seu veículo de forma a facultar-lhes a passagem. O que é que nós percebemos por isto? Logo a priori, entendemos que a prioridade de passagem permite aos condutores que dela gozem, uma vez tomadas as necessárias precauções, não modificar a sua velocidade ou direção e obriga a todos os outros a abrandar ou parar, se necessário, recuar o seu veículo de forma a facultar-lhes a passagem. Isto pretende nos dizer que a prioridade de passagem não é absoluta. Antes do condutor gozar deste direito de passar em primeiro lugar num determinado cruzamento, entroncamento ou numa passagem estreita, antes de gozar, deve ver se as condições estão criadas ou não. Por isso é que diz que não pode gozar deste direito sem primeiro certificar-se de que, pela realização dessa manobra, continuar a andar, não vai causar insegurança. E, ao mesmo tempo, obriga aqueles condutores que devem ceder a passagem aos outros a reduzir tanto quanto possível a sua velocidade, se necessário parar ou até recuar, se se tratar de uma passagem estreita, para deixar passar aqueles que têm o direito de gozar desta prioridade. O número 3 diz-nos o seguinte: tem prioridade de passagem. Então vamos ver quais são aqueles condutores que têm a prioridade de passagem, o direito de passar em primeiro lugar. A linha A: nas interseções não sinalizadas, os condutores que se apresentam pela direita devendo, porém, respeitar as prioridades previstas nas alíneas seguintes. Portanto, vai ter prioridade de passagem o condutor que, num cruzamento ou entroncamento, tiver a sua direita livre. Atenção, nos cruzamentos ou entroncamentos sem sinalização. A linha B: os condutores que transitem pelas autoestradas em relação a todos os veículos que se apresentam nos respectivos ramais de acesso, incluindo os veículos e colunas indicadas nas alíneas seguintes. A autoestrada é uma via especial. Não tem cruzamentos de nível.
Portanto, não faz sentido quem circula na autoestrada ter que ceder a passagem ao condutor que vem de um ramal, ou seja, que pretende entrar na autoestrada. É por isso que este número diz que aquele que circula na autoestrada vai ter sempre a prioridade, mesmo em relação aos condutores dos veículos prioritários em missão de socorro urgente. Por causa desta característica da autoestrada, é uma via especial. A linha C. Os condutores de veículos prioritários e da polícia, assinalando devidamente a marcha de urgência. Num cruzamento normal, cruzamento de vias normal, que não seja na autoestrada, esses condutores de veículos prioritários, quando estão em missão de socorro urgente, mesmo apresentando-se pela esquerda, vão ter prioridade de passagem num cruzamento ou entroncamento normal sem sinalização. Esses veículos, esses condutores de veículos prioritários, mesmo tendo a direita ocupado, vão ter que passar em primeiro lugar. Estão em missão de socorro urgente. Estão a assinalar essa marcha de urgência. Vão pedir sim a prioridade quando entram numa autoestrada, por força do outra linha que nós vimos. A linha D. As colunas militares e militarizadas, que devem, no entanto, adotar as medidas necessárias para não embaraçar o trânsito e para prevenir acidente. Num cruzamento ou entroncamento normal, sem sinalização, não é? Ou mesmo com sinalização para a questão dos militares, o oficial dessa coluna, comandante dessa coluna militar ou militarizada, terá que tomar a iniciativa de apresentar-se no centro de cruzamento e fazer os devidos sinais, mandar parar os outros utentes da via, para permitir que, por força da lei, as colunas que compõem, os veículos que compõem a coluna militar ou militarizado passem, para depois se restabelecer a circulação normal. Nós vamos encontrar um artigo que nos diz que todo o condutor do veículo automóvel é obrigado a parar sempre que uma autoridade devidamente uniformizada lhe faz o sinal para tal. Então, por força desse artigo, este comandante da coluna militar vai mandar parar os demais para permitir que os veículos que compõem a coluna militar ou militarizada passem, para depois se restabelecer a circulação no geral. O número 4 esclarece que estas regras de prioridade são aplicáveis sempre que não exista sinalização especial que defina outro modo de proceder. Então, a regra geral de prioridade é aplicada num cruzamento ou entroncamento sem sinalização. Porque se já existe um sinal, não vamos recorrer a esta regra. Vamos respeitar
a sinalização que lá existe. O número 5 diz o seguinte: os condutores não devem entrar num cruzamento ou entroncamento, mesmo que o direito de prioridade ou sinalização automática os autorizem a avançar, se for previsível que a intensidade do tráfego os obrigará a imobilizar-se dentro desse cruzamento ou entroncamento, dificultando ou embaraçando o trânsito. Sim, um exemplo muito importante: estamos perante um cruzamento em que o trânsito é regulado pela sinalização luminosa, semáforo. Aparece a luz vermelha, todos nós vamos parar para deixar que os outros avancem, que têm a luz verde. Quando aparece a luz verde para nós, que estávamos parados, que nos autoriza a avançar, enquanto houver veículos no centro de cruzamento que pretendem realizar quaisquer manobras, neste caso mudança de direção, nós vamos aguardar até que o cruzamento fique desocupado, que é para depois circular. Porque se a gente avança logo, todos vamos ficar amarrados, ninguém vai andar. Isto vai dificultar a circulação de todos nós. Por hoje, a nossa